pai, ele foi um pai muito... a gente tinha uma relação muito intensa, né? Assim, que foi relativamente curta, porque quando eu nasci ele tinha 60 anos, mas ao mesmo tempo ele viveu até meus 29. Né? Foi também bastante longa dentro das circunstâncias. E a gente sempre teve uma relação muito profunda, assim, até porque a gente sempre teve interesses muito parecidos. Eu sempre me encantei pelo universo dele, do teatro, né? Eu também sou das artes, então isso foi uma coisa que eu sempre fiquei muito encantada com isso, assim, né, ele tinha um ateliê aberto na casa, então era uma coisa que fazia parte né, estava completamente integrada à vida e o trabalho dele, né? E ele sempre foi muito generoso comigo no sentido de me colocar para fazer as coisas e de participar. Me colocou até como assistente de direção uma vez numa peça quando eu era criança. Então, isso era uma coisa muito forte, assim, entre a gente. E como artista, fui descobrindo aos poucos, né? Assim, aos poucos eu fui entendendo a grandiosidade dele, que foi o que também foi me levando a querer fazer trabalhos sobre a obra dele, porque ao mesmo tempo que ele tinha essa vida pregressa grandiosa, assim, né? E atual, né? Na época ainda, trabalhando muito, porque ele só parou de trabalhar 2 anos antes de morrer, né? Já com 87 anos. Ele não falava muito sobre isso, né? Ele era uma pessoa extremamente discreta sobre isso. Então, era uma coisa que eu ia descobrindo aos poucos e ia ficando um pouco perplexa com a quantidade enfim, de pessoas incríveis com quem ele trabalhou, de situações, né? Em 2003, a gente fez um documentário com ele ainda vivo. Então, eu levei ele para a Itália com uma equipe de filmagem. A Gabriela Grebe, minha amiga, dirigiu e, enfim, a Vânia, mulher dele, acompanhou. E ele foi refazer a vida dele. Assim, ele aceitou essa empreitada de refazer o percurso da vida dele, que ele próprio tinha abandonado décadas antes. Então, isso já foi uma coisa... E aí também... A partir daí, a gente foi descobrindo coisas, né? Os acervos dos teatros que tinham tudo guardado ali, incrível, né? Todos os croquis dele ainda lá intactos. Primeiro, a gente fez uma pequena mostra, né? Com as coisas que ainda estavam muito bagunçadas, os desenhos que ele deixava guardados, mas que não tinham, assim, muita organização. A gente fez uma pequena mostra, na época, na Caixa Econômica, com a Vânia Rato também. E, a partir daí, a gente foi entendendo que precisava organizar esse trabalho, né? E aí, a gente também... ganhou um patrocínio, Memória das Artes da Petrobras, para poder organizar todo esse acervo. E aí isso foi indo, e a vontade realmente de fazer um trabalho que fosse essa visão panorâmica, né? Que pegasse ele desde a Itália, desde os primeiros trabalhos nos anos 40 até o final da vida. E aí o centenário era o momento ideal, né? Foi aí que a gente teve a oportunidade, realmente, junto com a Elisa Byington, de fazer uma pesquisa mais aprofundada mesmo, de juntar os pontos todos, né, desses acervos e fazer um olhar mais aprofundado sobre a obra dele inteira, né, que foi o que a gente conseguiu fazer na mostra e que o livro complementa, porque nem tudo cabia no espaço físico da mostra. Eu acho que o Gianni uma personalidade riquíssima, ele soube se transformar sempre. Eu sou historiadora da arte, então, para mim, era muito reconhecível a matriz de certos desenhos, né? Célebres arquitetos cenógrafos do século XVII estavam ali, eles tinham uma cultura amplíssima, né? Ele usou da metafísica ao concretismo, ao expressionismo, todos os movimentos artísticos ele ele sabia, ele conhecia e usou em benefício do teatro, né? Então, foi um constante pesquisar e nos defrontarmos com essa cultura que nós víamos sempre mais ampla, né? Ele foi tão discreto que nós descobrimos em entrevistas que ele tinha estudado violino, violoncelo e canto, e que né, frequentava coros desde criança. Depois descobrimos que ele dirigia uma ópera não lendo o libreto, mas sim lendo a partitura, né? E ele dizia, a música comanda. Então, era um homem com uma cultura amplíssima que nos pôs sempre muitas vezes um trabalho de detetive para ir fundo no que ele fez realmente. Ele saiu da Itália no auge do sucesso. E ele era o cenógrafo mais importante, não era um dos mais importantes. Ele, em 9 anos, ele fez mais de 100 espetáculos, né? Então, era um homem imenso. Ele diz que fugiu dessa loucura que tinha se transformado a vida dele. A ideia de tentar organizar, compilar e ter uma noção exata desse material espalhado que o Gianni tinha
veio bem antes. Nós estávamos assim para mudar e eu comecei a fazer um limpa nas gavetas, porque ele socava tudo, aleatoriamente, em qualquer gaveta ou saco de lixo. E aí eu fui descobrindo não só coisas escritas, avulsas, desenhos e coisas. E eu, o que é isso? O que é isso? Eu perguntava. Às vezes ele respondia. Se você perguntasse mais de 3, 4, ele dizia, chega, já enjoei. E daí comecei já a uma primeira, não digo organização absolutamente, mas a tentar manipular todo esse material. Tá? E logo após o filme, entra a Petrobras com esse convite e Antônio escreveu o projeto e foi aceito, que permitiu, então, que a gente fizesse realmente uma organização de todo esse material que tinha em casa. Foi um projeto que durou 1 ano, era de 1 ano, envolveu diversas pessoas para fazerem limpeza, organização, identificação do material plástico. E a gente tentou botar isso um pouco no livro, onde dava mostrar esses processos de trabalho, né, coisas que estavam esparsas mesmo. Porque lá na Itália, ele deixava o croquis final para as equipes de cenografia realizarem, né? Que eram muito precisos, né? Mas, ao mesmo tempo, eram trabalhos, eram pinturas, né? Uma coisa muito legal e muito incrível, assim, que as equipes realizavam perfeitamente. A gente tentou mostrar isso, né? Quando a gente vem para o Brasil, isso já muda um pouco, porque ele muda um pouco a maneira dele de trabalhar. E, por outro lado, também o Brasil não é tão bom em guardar as coisas quanto a Itália. Então, eu acho que aqui a gente tinha mais brechas, né? Então, a gente foi adaptando a cada situação, né, para o livro, tentando dar o máximo possível, né, dessa coisa do processo de trabalho, ao mesmo tempo mostrar os espetáculos imprescindíveis, né, históricos. Nem tudo a gente conseguiu, porque não tinha material de tudo. Ele veio em 54, convidado pela Maria della Costa, e ele tinha esse grande desejo de dirigir. O Gianni, dizem, entre os fundadores... Não, o Gianni fundou o Piccolo Teatro di Milano, junto com Strehler e com Paulo Grassi. Ele, inclusive, fez a reforma arquitetônica desse espaço, que era um cinema que tinha sido ocupado pelas tropas. Então, ele foi, além de tudo, nós encontramos entre os documentos a carta delegando ele como arquiteto responsável. Né? Então, e o Piccolo Teatro di Milano foi um caso europeu. Né? O Piccolo surgia com um propósito civilizatório, digamos assim, né? De contribuir para a reconstrução da sociedade do pós-guerra. O Piccolo surge, eles fundam o Piccolo em 47, né? Antes disso, ele volta da guerra em 45, e no mesmo ano de 45 ele estreia o primeiro espetáculo. Então, mas ele tinha esse desejo, sendo uma pessoa que desde sempre tinha uma concepção do espetáculo como um todo, né, contribuía e discutia todos os aspectos, fazia uma cenografia dialogando com a iluminação e com a estrutura do espetáculo. Ele queria dirigir, e ele tinha se tornado, por um lado, excessivamente célebre como cenógrafo e disputado por todo mundo. E, por outro lado, tinha a figura do Strehler, que não deixava espaço para ele dirigir, essa, assim, falando de maneira simplificada. Né? Então, o convite para dirigir, que parte da Maria della Costa, é muito alvissareiro, digamos assim. E ele foge praticamente, porque as pessoas não entendiam ele vindo embora. A única pessoa que o acompanha e que sabia da vinda era a mãe dele. Né? E ele diz que não sabia nada, notícias desencontradas desse país, mas só sabia que a vida dele ia ser completamente diferente. Né? Então, ele se lança nessa aventura. Em 54, a gente pode pensar, enfim, era o desenvolvimentismo no Brasil, né? Havia um clima positivo, né? Estávamos entrando num momento de redemocratização, né? Então,
Eu acho que ele participa dessa atmosfera e desde o primeiro espetáculo ele ganha todos os prêmios, né? Bom, o livro usa a estrutura da exposição, né, com essa divisão básica entre Itália e Brasil. Né? Itália, em 9 anos, ele realizou, como nós dissemos, mais de 100 espetáculos e era mais fácil organizar até por gêneros, né? Ópera, o Piccolo, Teatro de Milano, o drama, revista, comédia, enfim, era mais fácil. E o Brasil, nós organizamos por décadas e o livro espelha, né, essa organização. Tem muito que não tinha cabido na exposição, não entra no livro. O livro tem esses ensaios inéditos. Nos verbetes, nós procuramos misturar exatamente pedaços, depoimentos dele, a recepção da cenografia ou daquele espetáculo, para dar mais do que um verbete frio, um ambiente de cada uma dessas coisas. No momento, então, a gente tem já organizado, por exemplo, todas as peças nas quais, os originais nos quais ele trabalhou, que tem anotações dele sobre direção, que é um aspecto da vida e do trabalho do Gianni, que é sempre, como ele já se posiciona, chega aqui como um grande cenógrafo, isso tende a ficar sempre em segundo plano, ou meio que o esquecimento, e que era a parte que ele realmente adorava. O teatro é uma coisa difícil de registrar, né? Porque o espetáculo, inclusive ele próprio era muito contra essa ideia de ficar mostrando uma coisa de ele dizer que a peça era efêmera, que só acontecia naquele momento, mas a gente pediu permissão para ele, falou que não, que era muito importante mostrar para as pessoas, né, como é que ele trabalhava, porque ele era uma pessoa que tinha múltiplos conhecimentos, né? Ele tinha formação de arquitetura, ele era um grande marceneiro, ele tinha uma oficina dentro de casa que ele fazia tudo, inclusive os móveis de casa. Então, não era só que ele desenhava o croquis, ele sabia projetar, ele sabia construir, né? Então, enfim, ele tinha esse conhecimento meio renascentista, assim, né? Ele via o espetáculo como uma coisa coesa, né? Assim, ele não via, ele achava que a cenografia era como um ator, né? Mas, ao mesmo tempo, ele achava que o ator era a essência, né? Então, ao longo do tempo, ele foi, na verdade, despindo o palco, né? No começo, você vê na Itália aquelas cenografias ultra construídas e efeitos e tal, e no final da vida ele tem um palco vazio só com luz, né? Cenografia que é mais com foco no ator mesmo. E na iluminação. Então, isso é uma coisa que era super importante para ele, que foi virando realmente, ele foi chegando nessa essência, né, digamos assim. A Itália talvez fosse a parte ainda mais desconhecida, né? E como eles têm bons arquivos, nós podemos pesquisar e encontrar críticas dos espetáculos e descobrir que ele tinha feito coisas que a gente não sabia. Aqui, realmente, hoje tem esse maravilhoso arquivo Gianni Ratto, muito bem organizado e magistralmente conservado e organizado pela Vânia Ratto. Então, acho que isso é muito para os jovens pesquisadores ou atores ou interessados em cenografia e em teatro. Acho que é um lugar rico para ser frequentado. Politicamente, eu acho que ele sempre foi muito, não talvez partidário, porque ele não gostava disso, mas desde a época da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi mandado para a guerra porque ele estava servindo o exército, né, fazendo o serviço militar obrigatório, quando explode a guerra. Ele deserta o exército de Mussolini e já durante a guerra, né, ele começa a ter conexões com outros artistas, de correspondências e tal. Então, assim que acaba a guerra, eles já começam a trabalhar, né? Então, 46 e 47 já tem muitos espetáculos, já começa uma coisa bem intensa e então isso é de reconstrução mesmo do teatro, né? Enfim. E depois no Brasil ele chega, passa pela ditadura, né? E mesmo como italiano ele também participa de vários espetáculos do Grupo Opinião, por exemplo, né? O Teatro Novo também que foi uma empreitada dele que foi fechada pela ditadura, que deixou ele bastante traumatizado, até parou de fazer teatro durante um ano nessa época. Então, ele sempre foi muito assim, sempre se colocou, sem ser frontalmente partidário e tal, mas ele sempre teve essa preocupação e ele era de ser um libertário, né, de ser contra qualquer tipo de repressão,
enfim. Bom, o Gianni nasceu durante a Primeira Guerra Mundial, né? E pegou a Segunda Guerra Mundial. Então foram duas grandes guerras, mas tendo ao mesmo tempo isso na Itália, um momento da explosão das vanguardas artísticas. Então ele viveu, ao lado da tragédia da guerra, ele viveu uma riqueza cultural extraordinária na Itália. No Brasil, ele procurou abordar questões sociais profundas. Você vê nos espetáculos que ele faz no começo dos anos 60, são precursores, ou não são concomitantes, mas muitas vezes precursores do CPC. Né? Quando ele é convidado para dirigir o primeiro espetáculo do Teatro Opinião, né, o texto do Ferreira Goulart diz, ele não é do grupo, mas ele eu não lembro as palavras, logicamente, né, mas ele cultivou esse ambiente, ele é dos nossos. Um belíssimo projeto do Teatro Novo, que unia uma escola de teatro, que era o grande sonho dele, né, junto com espetáculos, junto com a escola de balé, né, com a vanguarda, você vê as cartas, né, da vanguarda americana na música, e nas artes cênicas, convidados e querendo participar e vir para o Brasil, o teatro é brutalmente fechado pela ditadura. Né? Ele se retira por um ano, vai morar numa praia. Enfim, então, ele passa por esse grande luto, né? E depois faz espetáculos muito engajados, como A Gota d'Água, com toda a transformação dele, da ideia que é a cena, do que a personagem, do que o papel do teatro. Né? É um cara que soube sempre se renovar e olhar para o futuro. Eu acho que o livro é isso. Eu acho que ele não interessa só. Eu acho que ele interessa claramente para quem faz teatro, né? Porque é isso, tem vários tipos, uma forma de trabalhar aprofundada de muitos estudos que eu não sei se, enfim, que talvez tenha se perdido em algum nível, até porque não tinha nada digital, né? Então era tudo na mão e tudo mais. E ele tinha todos esses conhecimentos e técnicas de pintura, de desenho, como eu falei, de arquitetura, de fazer maquete, né? Então, enfim, o processo mesmo de construção dele, fora a cultura dele, né, de textos e, enfim, de interpretação de textos, de entender de onde vem, de música, que ele teve uma formação musical com a mãe, que era pianista, compositora e tal. Então, é difícil até dizer como é que ele pode influenciar, porque eu acho que é muita coisa que ele pode trazer como exemplo, né? É uma trajetória única, né? Enfim, eu acho que tem um material muito rico para se refletir sobre momentos muito distintos, né? Especificamente sobre a cenografia, ele conceitua a cenografia como um personagem que se expressa plasticamente, né? Depois, eu acho que já no Brasil tem um momento em que ele diz sobre a cenografia, quando abre a cortina, pela cenografia você deve entender já o que está em jogo, em cena. E depois, no fim da vida, vai se transformando, essa cenografia vai virando sempre mais imaterial, né? E vai na direção da luz, né? Enfim, então, difícil falar de legado de uma pessoa imensa e com uma obra tão rica. Eu acho maravilhoso. Eu fico sempre emocionada quando fala qualquer coisa a respeito disso. Não só pelo Gianni, como eu te falei, mas como memória mesmo de arte no Brasil, que eu acho que, sabe, tem que ser mais valorizado, seja de quem for.